Olá! Vamos pensar numa situação. Imagina nascer cego, passar a vida inteira no escuro e, de repente, conseguir enxergar. E se essa visão, essa nova capacidade de ver, acabasse revelando que as pessoas que deveriam ser os guias são, na verdade, as mais cegas de todas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impactantes do Evangelho de João. Um encontro que nos força a perguntar: o que significa enxergar de verdade? Mas antes de entrar de cabeça na história, vamos fazer uma pequena viagem, lá para a Grécia Antiga. Sabe por quê? Porque existe uma ideia, uma alegoria, que é tipo uma chave mestra para a gente entender a profundidade do que está por vir. É uma ideia que fala justamente sobre sombras e realidade. A imagem é a seguinte: pensa em prisioneiros acorrentados desde que nasceram, olhando sempre para uma parede no fundo de uma caverna. Atrás deles tem uma fogueira que projeta na parede as sombras de umas coisas que passam. Para eles, gente, aquelas sombras não são só sombras, elas são a realidade. É o único mundo que eles conhecem. Guarda bem essa imagem na cabeça. E é aqui que a analogia se encaixa assim perfeitamente. O homem de João 9 começa na sua própria caverna pessoal, a escuridão física. Mas a grande ironia da história é que quando ele finalmente recebe a luz, o sistema religioso da época faz o quê? Expulsa ele, joga o cara para fora. E é exatamente nesse momento de rejeição, do lado de fora dessa caverna religiosa, que ele vai encontrar não só a luz do sol, mas a própria luz do mundo. Esse é o ponto de virada da história. Rejeitado por todo mundo, o homem agora é encontrado por aquele que o curou. A cura dos olhos, veja bem, foi só o primeiro passo. A jornada de verdade, a que realmente importa, está começando agora. É a jornada que vai da visão física para a fé. E olha só a abordagem de Jesus. Não tem sermão, não tem acusação, só uma pergunta, simples, mas que carrega um peso enorme. Você crê no Filho do Homem? Isso não é uma prova de teologia, não. É um convite pessoal que vai direto no coração daquele homem. A resposta dele é simplesmente incrível. Não tem ceticismo, não tem desconfiança, só um desejo honesto. Ele basicamente está dizendo: olha, eu quero crer. Só me diz quem ele é para eu poder colocar minha fé na pessoa certa. O coração dele está totalmente aberto, pronto. E aí, vem a resposta. Direta, sem rodeios, sem mistério nenhum. Jesus olha para ele e diz: você já ouviu. É esse que está falando com você agora. Tenta imaginar o impacto disso. Aquele conceito teológico, a figura que todo mundo esperava, de repente tem um rosto e uma voz, bem ali na frente dele. E aqui a jornada chega no seu ponto mais alto. A resposta do homem não é só um sim da boca para fora, é um sim com o corpo, a alma, com tudo. Ele não só acredita, ele se joga no chão e adora. E nesse momento a gente entende tudo. O milagre nunca foi só sobre curar os olhos, mas sobre levar um coração a adorar. A história podia muito bem acabar aí, né? Mas ela continua. Agora, com esse homem curado como pano de fundo, Jesus faz uma declaração surpreendente. Ele diz que veio para juízo. Mas calma, não pensa num tribunal com martelo e tudo. Pensa na luz. Quando a luz entra num quarto escuro, ela não condena, ela revela o que já estava ali. Ela separa as coisas. E o que ele diz é uma das frases mais paradoxais de todo o Evangelho. Ele afirma que veio para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como assim? Parece que não faz sentido, né? Mas essa frase é a chave para a gente entender tudo o que vai acontecer a seguir. O ponto central é esse aqui. A luz não chega para cegar ninguém, ela chega para expor a cegueira que já existe. Se a pessoa admite que está no escuro, como o homem que foi curado, a luz liberta. Agora, se a pessoa insiste que enxerga tudo perfeitamente, essa mesma luz só serve para provar o quão profunda é a escuridão dela. E como se fosse para provar o que ele acabou de dizer, na mesma hora, alguns fariseus que estavam ali por perto ouvem a conversa. A reação deles vai ser o exemplo perfeito, a demonstração ao vivo, do tipo de cegueira mais perigosa que existe, a cegueira do orgulho. Presta atenção no tom da pergunta deles. Por acaso nós também somos cegos? É uma pergunta cheia de ofensa, de arrogância pura. A simples ideia de que eles, os especialistas em Deus, os guias de Israel, pudessem estar no escuro, era para eles um insulto que não dava para tolerar. A lógica deles é um ciclo vicioso, sabe? Um ciclo de autojustificação.
Primeiro, vem a defesa ofendida. Nós, cegos? Imagina! Depois, a afirmação arrogante. Nós vemos. E com essa afirmação, eles mesmos acabam assinando a própria sentença. Ao declarar que não precisam de luz, Jesus simplesmente confirma: então o pecado de vocês permanece. Eles fecham a porta por dentro. E aqui a gente chega no coração do problema. A pior cegueira não é não ter visão. A pior cegueira é se recusar a admitir que se precisa de luz. É a arrogância de dizer "eu vejo", que ironicamente garante que a pessoa continue no escuro. Ok, essa é uma história poderosa, de 2000 anos atrás. Mas e nós, hoje? Como é que essa narrativa sobre luz e trevas se aplica na nossa vida? Vamos trazer essa história para perto e ver como a gente pode abrir os nossos próprios olhos. Primeiro, a história nos força a perguntar: em que áreas da vida o nosso orgulho nos faz dizer "eu vejo", impedindo a gente de aprender? Segundo, ela nos lembra que a fé de verdade não é sobre buscar milagres, mas sobre adorar a pessoa por trás deles. E por fim, nos convida a ter a mesma atitude do homem curado, uma humildade constante, reconhecendo que a gente sempre precisa de mais luz. E assim, a gente volta exatamente para onde começamos: a caverna. A pergunta que essa história deixa ecoando para cada um de nós é a seguinte: qual é a sombra na parede da nossa caverna? Aquela ideia, aquela crença, aquele conforto que a gente trata como se fosse a realidade absoluta, enquanto a verdadeira luz, a realidade de verdade, está nos chamando para o lado de fora.